Terapia astrológica para os signos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre quais são os potenciais problemas que as energias desses signos podem provocar na vida do dia a dia e eu vou sugerir algumas opções, algumas atitudes que você pode ter para conseguir mudar essa energia para o lado mais positivo. Então, bora lá conversar sobre o que a gente pode. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal da Academia Astrológica. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos e trabalho com terapia astrológica, que é o uso da astrologia de uma forma terapêutica. Eu tenho desenvolvido esse trabalho especialmente ao longo desses últimos 6 anos porque eu percebi que existe uma necessidade muito grande da gente melhorar a forma como a gente lida com o nosso mapa, a forma como a gente assimila isso. E a astrologia e o mapa astral, o mapa natal e as previsões são coisas muito complexas que a gente precisa de tempo de estudo, de tempo de conversa, de tempo de percepção dessa análise do nosso mapa para conseguir assimilar isso e perceber, isso aqui é o Mercúrio em Touro de casa 8 que está fazendo, aquilo ali é o Marte em Gêmeos que está atuando na minha casa 4. Tal. Então demora um pouco para a gente conseguir assimilar essas informações e perceber que tipo de atitude eu tenho que colocar para contornar o que negativamente acontece no dia a dia. Tá? A terapia astrológica é uma ferramenta muito boa para você conseguir perceber e mudar de direção ao longo do tempo. Só que isso é uma coisa que precisa de desenvolvimento, precisa de contato com isso de longo tempo. Tá? Então, uns anos atrás, eu percebi que mapa natal é uma coisa que é excelente. A experiência de mapa natal bem feita é sensacional. Mas aí você vai levar 2 horas, 2 horas e meia, às vezes 1 hora e meia conversando com o seu astrólogo, comigo. Isso vai ter um impacto ali na sua vida, ali naquele momento, mas a longo prazo, se você não está revendo, não está estudando aquilo, aquelas informações podem ir escorregando lá para o inconsciente e vão para um lugar onde você não tem mais contato. Então, com essa sensação que eu tinha, com essa percepção que eu tive dos meus clientes, eu comecei a desenvolver esse lance da terapia astrológica, que é conversar com vocês por mais tempo. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dependendo da necessidade do cliente, a gente vai explorando aquele mapa lá, né, todas aquelas nuances do seu mapa natal e tentando descobrir onde que eles estão atuando e que tipo de situação você pode trazer para o seu dia a dia. O que eu vou falar para vocês agora são experiências que eu tive com os meus clientes nesses últimos 15 anos, mas especialmente nos últimos 6 anos, dos signos de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, e que não necessariamente as pessoas têm o Sol naquele lugar. Então é muito importante para você que está começando a estudar, a ver a astrologia agora, que quando você fala do seu signo solar, que é eu sou de Touro, minha esposa é Peixes, meu irmão é Peixes, meu pai é Aquário, sabe? A gente está falando que o meu Sol está aqui, o meu Sol está ali, mas isso é um pedaço de uma informação muito mais ampla. Então, mesmo que você não seja desses signos, que tem o Sol nesses signos, isso pode ser muito importante, porque você pode ter o ascendente em Gêmeos, você pode ter a Lua em Peixes e por aí vai. Assim como nos outros 2 vídeos que a gente falou dos outros signos. Nesse vídeo a gente vai falar de Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, que eles fazem parte da divisão, a divisão que a gente faz, classificação dos signos que a gente chama de ritmos ou modos. É uma cruz mutável que a gente vai falar hoje. Então, a gente teve a cruz cardinal, que é Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Depois a gente falou sobre a cruz fixa, que é Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E agora a gente fala desses 4. Por que eles são desse jeito? A gente tem a divisão primária sobre os elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Dentro desses elementos tem 3 signos. Se eles não forem diferentes entre si, não tem por que a gente fazer não tem por que ter 3 signos do mesmo elemento, seria um só. Então, ao longo dos milênios, os astrólogos perceberam que existia uma diferença de comportamento, existia uma parte que é similar e uma parte que é diferente. Só que eles se encaixam. Então, eles conseguiram subdividir isso de formas diferentes e a gente tem
esses elementos, esses modos que são muito, muito importantes na hora que você começa a avaliar um mapa. Se você tem uma pessoa que tem muitos pontos de cardinal, tem muitos planetas colocados em signos cardinais, você tem uma pessoa de muita atitude e de pouca concretização. Se você tem um mapa que tem muitos pontos de fixo, você tem uma pessoa que é lenta, mas que ela é absurdamente determinada, para não dizer teimosa, e conquistadora. Se você tem pessoas que têm um alto número de planetas colocados em signos do elemento mutável, do ritmo mutável, você tem pessoas que são muito aleatórias, inconstantes, distraídas e que também têm muita dificuldade de conseguir conquistar coisas para si, mas elas são altamente adaptáveis. Elas entram no ritmo da música, no ritmo das pessoas, no ritmo do ambiente com muito mais facilidade do que o fixo, por exemplo. Tá? Então a gente tem uma habilidade diferente surgindo dentro desse ritmo, o que pode ser muito bom em determinadas situações, mas ele pode ser muito ruim em outras, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de conseguir determinar que tipo de pessoa você quer ser na vida, isso pode estar sendo altamente influenciado por esse monte de informações que a gente tem ao nosso redor. Então, por exemplo, o signo de Peixes é um signo que tem muita dificuldade de conseguir descobrir quem ele é, o que ele gosta, como que ele consegue manter determinação e foco por mais tempo, sem falar no signo de Gêmeos, né? Então você tem uma altíssima adaptabilidade às pessoas e o ambiente e as emoções e a espiritualidade e a energia que fazem com que ele se sinta completamente perdido se não tem isso por perto. Ou mesmo até em algum momento você acaba se envolvendo demais com essas energias que te levam para o lugar errado, que te levam para um lugar que não te faz bem. E aí até você perceber isso, até conseguir alterar isso, leva alguns anos aí, tá? Então, o que eu vou falar para vocês agora são algumas experiências que eu tive com esses clientes que carregam energias dos signos. Não quer dizer que a pessoa é desse signo, que é uma característica geral do mapa, era esse. E eles me apresentaram uma série de problemas e eu escolhi um ou outro de cada um dos signos para poder trazer para vocês e ver se isso encaixa na sua vida e ver como é que você consegue. Eu vou te sugerir algumas coisas e você tenta encaixar no seu dia a dia. Se servir, bacana. Se não servir, manda uma mensagem para mim, porque eu vou poder marcar uma sessão com você, analisar o seu contexto como um todo e falar, olha, isso aqui não vai servir, a gente tem que tentar fazer essa outra coisa, ou essa outra, e aí você vai descobrir como isso funciona no seu dia a dia. Bacana? Bom, vamos falar do signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos é do elemento ar e ele é mutável, ou seja, ele é intelectualmente adaptável e flexível a tudo que acontece ao redor. O signo de Gêmeos é um signo que é altamente curioso, ele quer entender tudo que existe pelo mundo, existe muita informação, são muitas pessoas, são muitos livros, são muitos carros, são muitas flores e passarinhos e estrelas, e eu quero aprender sobre tudo. Então existe uma energia de curiosidade muito forte nisso que vai fazer com que ele tenha informações sobre vários setores diferentes, mas muitos mesmo. Por exemplo, uma pessoa de touro, a energia do signo de aquário, a energia do signo de aquário, ela está muito focada dentro de uma ideia, ela vai ser muito boa dentro daquele setor, com aquela ideia, com aquelas pessoas. O signo de Gêmeos ele vai transitar por vários grupos diferentes, várias pessoas. Sabe aquela pessoa que é o vereador? Sabe o vereador da turminha, da academia, do happy hour, que ele vai de grupo em grupo conversando com todo mundo, socializando com todos? Aquilo lá é uma energia de Gêmeos mutável, onde você vai falando com vários grupos diferentes, com várias pessoas diferentes, sobre vários assuntos diferentes, e você vai se adaptando e se moldando, assimilando as informações de todos esses lugares. Isso é muito bacana, contanto que isso é muito bacana até o ponto que deixa de ser. Porque a agitação mental, né, a inquietação, o excesso de adaptabilidade, de curiosidade e o excesso do elemento ar fazem com que a cabeça fique extremamente agitada, mas muito agitada, que pode ficar confusa, pode ficar ansiosa, pode ficar inquieta. E, aliás, diga-se de passagem aqui, a ansiedade é uma característica muito forte desses signos. Especialmente do signo de Virgem. Eu vou entrar nisso daqui a pouco, tá? Mas a ansiedade é um negócio que é muito louco. E no signo de Virgem, assim,
é top. Top. Então o signo de Gêmeos ele tem a necessidade muito grande de conhecer várias coisas diferentes. Então quando ele começa a conhecer várias coisas diferentes, ele não termina nenhuma. Que ele começa muito curioso de como que é que faz essa caneca, nossa, essa tela aqui é muito legal, aí tá passando um avião. A pessoa tá falando aqui, meus cachorros estão andando. Ah, olha só, o negócio do som, do microfone fica andando, mas aquela luz... E aí você fica tentando entender todas essas coisas e trazer isso tudo para a sua realidade, adaptar tudo isso à sua cabeça, e aí fica perdidaço, né, meu? Fica com uma mente assim, um tanto quanto confusa, com dificuldade de terminar coisas, com dificuldade de concentração, esquecer coisas, sai para andar, né? Vai sair para ir no médico, né? Aí sai de casa e esqueceu a chave do carro. Aí você volta para dentro de casa, pega a chave do carro, entra no carro, sente, sai do carro. Sai de casa, anda 3, 4 questões, puta, esqueci a guia, porque você está pensando na série que você quer assistir de noite. Esqueceu a guia do exame, você tem que voltar para casa, entrou em casa, abriu lá a porta, pegou o exame e saiu. Na hora que você entra no carro e sai, você lembrou que você esqueceu a porta do quintal aberta, aí você tem que voltar para... Entendeu? Então é muita coisa que está acontecendo dentro da cabeça por causa dessa atenção plurificada, pluralizada, de todas as informações do mundo. Gêmeos é extremamente curioso, então ele quer assimilar todas essas informações. E aí a gente encontra uma coisa que é bastante comum no mundo, que é falar para você, reclamar da sua falta de atenção, reclamar da sua dispersão, reclamar da sua inquietação, e todo mundo falando que você tem que ser mais disciplinado, que você tem que ser mais calmo, que você tem que ser mais direcionado para um assunto só, que você tem que falar menos. E isso se prova completamente inútil, porque você não vai conseguir fazer isso. Se você tem uma energia muito forte do signo de Gêmeos, seja o Sol em Gêmeos, o Ascendente em Gêmeos, a Lua em Gêmeos ou planetas pessoais, especialmente como Marte em Gêmeos, você vai ter essa necessidade de encontrar muitas coisas, de buscar muitas coisas. E as pessoas te falando que você precisa ser de um jeito diferente vai gerar ainda mais ansiedade e um certo conflito interno, porque você quer muito uma coisa e você não consegue impedir isso. O que eu trabalho com os meus clientes de Gêmeos que têm essa dinâmica muito intensa intelectual de curiosidade é: diminui a quantidade de informações, reduz a quantidade de informações que você tem no seu dia a dia de 21 para 5. Né? Se você está lendo 7 livros, tira 4 e continua lendo 3. Não dá para a gente pedir. É muito difícil você falar para uma pessoa de Gêmeos, falar, olha, você tem que ler um livro só até o fim. Não dá, a pessoa não consegue. Você está lendo um negócio, você passou 10 páginas, você já começa a ficar entediado e começa a pensar o que está andando no outro livro. E aí você tem que mudar para o outro livro. Aí você fica com aquela cabeça, eu não posso mudar porque se eu mudar eu vou continuar sendo instável e as pessoas reclamam que eu sou instável e ao mesmo tempo eu fico insatisfeito porque eu não consigo concretizar nada, então eu tenho que ficar aqui. Faz 15 minutos que você está pensando isso e você está na mesma linha. Muda o tema, vai para o outro lugar, mas diminui a quantidade de informações que você coloca nisso, porque se você tiver 4, 5, 7, 10 coisas funcionando ao mesmo tempo, aí você está retroalimentando aquela energia mental de confusão. Diminui isso de uma forma significativa para você conseguir ler 3 coisas diferentes e assimilar essas informações. E aí você consegue aprender mais coisas, ainda com a diversidade que você gosta, mas sem o exagero. De novo, isso é uma coisa que vai variar muito de pessoa para pessoa, de mapa para mapa, tá? Então a gente tem que fazer uma análise individual para essas coisas. Querendo ou não, ou pasmem, existem muitas pessoas com um mapa de Gêmeos que não são super falantes, que não são super comunicativas, mas internamente elas têm uma movimentação muito intensa desse lado mental. Então a gente tem que tentar equilibrar essa energia, mas mais uma vez, isso tem que ser levado caso a caso. Um mapa de Gêmeos funciona de uma forma bem diferente de um outro mapa de Sol em Gêmeos, tá? Isso tem que ser visto caso a caso. Não dá pra gente generalizar tudo, tá? Essas informações podem servir em alguns pedaços da vida aí, mas não para todas as pessoas. Bacana? Bom, signo de Virgem. Como eu falei, o signo de Virgem, assim, a ansiedade do signo de Virgem é um negócio que é muito louco, bicho. É um negócio muito louco mesmo, assim,
Como o signo de Virgem ele tem uma necessidade muito grande de dominar o mundo material, ele tem todo um processo interno, uma rotina, uma organização, um detalhamento para ter tudo certinho de forma previsível para ele saber o que vai encaixar onde, quando que isso vai acontecer. E isso porque essa é a necessidade de segurança que aquele signo necessita. Então a gente começa a criar uma série de regras e uma série de organizações no nosso dia a dia que precisam ser preenchidas em todos os detalhes, senão o mundo vai explodir. E o que a gente pode aprender com essa história é que o mundo não vai explodir se você não chegar na hora, se você não acordar, se você, em vez de você acordar e escovar os dentes, você pode acordar, tomar o café e depois escovar os dentes. A ordem ela não faz tanta diferença assim, de uma forma tão rígida. É engraçado isso, né? Porque o signo de Virgem é um signo mutável, é terra mutável, ou seja, ele teoricamente ele é hiperadaptável ao mundo físico. O que ele é hiper manipulador do mundo físico. Ele é extremamente criativo com o mundo físico. Então ele pega uma coisa, ele olha para aquilo, ele olha para a utilidade, ele fica pensando e fala, bom, como que eu posso melhorar a característica disso? E ele vai alterando aquilo, ele vai desmontar aquela função e vai prestar atenção em todos os detalhes e vai remontar aquilo de uma forma otimizada, ele vai conseguir melhorar aquela história. Só que ele entra em excessivos detalhes, ele fica em muita minuciosidade, você fica tentando fazer tudo com o máximo de precisão possível e saber de todos os detalhes das coisas que vão acontecendo, e aí acaba se tornando muita coisa, você vai subdividindo infinitamente as coisas. Para você pode até ser uma coisa necessária e vital de fazer, mas isso acaba consumindo tanto tempo, e o negócio, a visão sobre alguma coisa acaba se subdividindo de uma tal forma que a sensação que a gente tem é que a gente nunca vai dar conta de tudo isso, é impossível fazer isso. E eu falo isso para vocês porque eu tenho ascendente em Virgem, tá? Uns anos atrás, vou falar anos atrás mesmo, quando eu comecei a fazer previsões, eu estava com uma ideia de fazer as previsões por escrito. Quando eu comecei a analisar, eu falei, não é possível fazer por escrito. Porque eu tinha que olhar todas as lunações, aí eu tinha que olhar todas as progressões de Sol, Lua, Ascendente, meio do céu. Aí depois eu tinha que ainda analisar se dessas progressões algum planeta, fora os 4 principais, tinha se movido ao longo dos anos. Depois eu tinha que ler todos os trânsitos e todos os planetas, aí eu tinha que ver os eclipses, aí eu tinha que ver todo o caminho que fez, que o mapa... o mapa de revolução está fazendo. Cara, era um negócio assim que eu olhei, eu falei, não é possível, eu não vou conseguir fazer isso, não tem como. No final das contas, o que eu aprendi é que eu tenho que selecionar algumas coisas diferentes, entender o que está sendo mais importante naquele momento e passar aquilo para o cliente da melhor forma possível, tendo em mente todo o resto, mas eu não preciso passar tudo para o cliente, porque senão o cliente não consegue assimilar aquelas informações. Então, ao longo do tempo eu percebi que se a gente trabalhar num sentido de diminuir a quantidade de informações que você vai assimilar ou transmitir para as pessoas, você vai ficar menos ansioso, porém é um processo que é feito a médio e longo prazo. Porque a partir do momento que você começa a trabalhar nessa regressão de informações, isso começa a gerar uma preocupação muito grande. Mas se eu não fizer isso aqui, o negócio inteiro vai falhar, o negócio inteiro não vai funcionar. E aí depois de algum tempo que você vai tentando controlar a sua ansiedade por todo esse processo, você começa a perceber que as coisas funcionam sem precisar de 100% de tudo que está rolando ali. Alguma coisinha você pode deixar ali de lado. Isso não é agir com negligência, mas é conseguir selecionar o que é mais relevante naquele momento. Se você for pensar, por exemplo, eu estou passando aqui, por exemplo, as informações do signo de Virgem. Se eu fosse entrar em todos os detalhes necessários para poder analisar um negócio, uma energia do signo de Virgem, a gente não ia sair daqui pelos próximos 2 meses. Porque é muita informação, é muita subdivisão, é muita coisa que você tem que raciocinar. Então não adianta eu passar isso tudo para vocês.
como eu falei para vocês, eu tenho ascendente em Virgem. Muitos anos atrás, por uns 20 e poucos anos atrás, eu percebi numa história bem curiosa, vou tentar ser bem rapidinho aqui, ó. Eu estava andando nas ruas de casa quando eu morava em São Paulo, um cara me parou na rua e perguntou assim, ó, onde que eu chego na avenida tal? Aí era o bairro onde eu morava, né? Beleza, tá. Foi mais ou menos assim, ó. Você vai aqui, você vai virar a segunda direita, você vai subir uma rua que é bem inclinada. Chegando no final da rua, vai ter uma bifurcação. Você vai ter que ir para a esquerda ou para a direita. Você vai para a direita. Na hora que você virar à direita, você vai passar por um condomínio de 2 prédios bem grandes com uma parede de pedra, assim, bem bonita. Você vai contornando. Você só vai andar reto, mas a rua é uma curva. Você começa a subir. Na hora que você estiver subindo, no meio dessa rua vai ter uma mecânica do lado direito que tem um hidrante vermelho que chama atenção ali na frente, né? Você vai passar por isso, do seu lado esquerdo vai ter um supermercado, você vai chegar numa avenida, você vai ter que ser obrigado a virar à direita, acabou a virar à direita, você faz de novo você vira mais uma vez à direita que tem um Bradesco na esquina, aí você contorna, passa por um farol de pedestre, vai ter uma escola do seu lado esquerdo, aí você cruza a avenida e desce, vira a segunda à direita e já chegou lá. Aí o cara ficou olhando na minha cara assim, que? Aí eu falei, aí eu percebi, caralho, quanta coisa eu falei, meu. Não, peraí. Aí eu raciocinei e falei, ó, faz o seguinte, ó, você vai virar a segunda direita, no final da rua, vira a direita, vai até o fim, entra a primeira direita, chegou. Era isso que eu tinha que falar, mas a minha mente virginiana, observando todos os detalhes que tinham na rua, para mim o negócio era muito simples, porque eu tinha as minhas referências muito marcadas. Mas para a pessoa que nunca viu, aquele monte de informação que eu passei só confunde. Então eu reduzi a história. E a partir desse episódio eu comecei a reduzir um pouco esse número de informações que eu passo para as pessoas. Mas é que a minha cabeça funciona desse jeito no mundo, manja. Eu tenho detalhes muito marcados de todos os ambientes onde eu vou. Então, essa busca por detalhes é gerada por uma necessidade do signo de Virgem de compreender e dominar o mundo material para trazer segurança para ele, e através disso o excesso disso gera muita ansiedade, tá? Então, se é uma pessoa de Virgem que está muito ansiosa, está muito inquieta, pensa nessa quantidade de informações que você está tentando controlar ao mesmo tempo. São muitas bolas no ar, não tem como você fazer isso, tá? Mais uma vez, isso aqui é um resumo, tá? É um resumo, tem que fazer mapa a mapa. Bom, vamos lá para o signo de Sagitário. Ó, o signo de Sagitário, o lado positivo de Sagitário é um dos mais legais que tem. Eu adoro o signo de Sagitário porque essa questão de acreditar na vida, de otimismo, de fé, que levanta a moral da galera quando tá todo mundo para baixo. Só que o lado negativo do Sagitário é porque ele é extremamente otimista, ele é irritantemente otimista. E ele tem uma visão tão... Ele quer levar a vida para um lado tão positivo que ele se torna piadista, ele se torna humorista, né? O lado chato do Sagitário é aquela pessoa que está sempre tentando fazer piada, ela está sempre fazendo um comentáriozinho engraçado, está sempre tentando ser o mais carismático das coisas, dos grupos. E tem momentos em que isso não funciona, né? E o Sagitário também pode ser muito fantasioso, né? Ele pode viajar nas coisas, viver num mundo... o mundo cai, tá saindo um vulcão, né? Explodindo tudo. Ela fala, nossa, que cor bonita que tem essa lava, manja? Fala, o quê? Onde, cara? Vamos correr. Não, vamos correr que dá tempo. Só que tá... Então, o signo de Sagitário tem um lance que é muito legal, é muito positivo. Mas o lado negativo dele, ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir se conectar com a realidade e olhar para as coisas de uma forma séria. Então ele pode gerar uma personalidade um pouquinho inconveniente, um pouquinho chata, tá? E aí a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, principalmente pessoas que tendem a olhar para o mundo de uma forma mais séria. Quando você tem um problema agindo na vida de Sagitário, você precisa... Quando você tem um lado negativo de Sagitário funcionando, é uma coisa que é um pouquinho chata de lidar, porque o lado negativo de Sagitário é o exagero, certo? E eu vou levar isso para um lado muito específico, mas isso não atua só desse jeito, como eu estou falando para vocês ao longo do vídeo inteiro.
O signo de Sagitário pode ter um comportamento um pouco difícil de lidar, porque ele acaba se tornando excessivamente falador, excessivamente, como é que fala? Arrogante é uma palavra um pouco agressiva demais, mas ele é um pouquinho dono da verdade demais, sabe? Ele acaba se comportando de uma forma como a verdade dos outros não vale muito a pena. Tipo, tá, você fala, mas você não sabe como que é a minha coisa, você não sabe como é a minha verdade. Ó, quem conviveu com pessoas de Sagitário que acabam caindo um pouco pro lado negativo sabe disso, ó. Se você chega para uma pessoa de Sagitário e fala, nossa, putz, você não sabe, eu fiz esse negócio. Cara, você conseguiu uma vitória, assim, dentro das suas limitações. Fala, você não sabe, eu consegui fazer isso, olha que legal. O Sagitário vai falar assim, mas você não sabe como eu fiz. Não, isso aí não é nada. Você não sabe a experiência que eu tive quando eu fui lá para um Monte Shasta e entrei em contato com os ETs. Isso aí que você está falando é fichinha. Um dia você vai chegar lá. Aí você fala, pô, tipo, cara, eu tô contando um negócio bacana, né? Aceita, assimila. Você não precisa ser melhor que eu, você não precisa ser mais que eu, né? Então, para a galera de Sagitário, uma coisa que tem que prestar atenção, isso mais uma vez, isso é um detalhe de muitas coisas que pode acontecer. Mas para a galera de Sagitário, vê aí, se você está com problemas de relacionamento, sociais, profissionais ou íntimos, né? Presta um pouquinho de atenção na forma como você está se comunicando com as pessoas, na forma como você está colocando a sua verdade, ou na forma como você está exigindo que as pessoas acabem assimilando a sua verdade como sendo alguma coisa muito importante e acima das outras. O Sagitário tem um lance assim que pode acabar pendendo para um lado um pouco arrogante, sabe? Mais uma vez, isso não é com você pessoalmente, é a energia de Sagitário, mas aí você avalia no seu dia a dia como isso está funcionando, tá? A minha sugestão para você é analisa bem isso de uma forma bem fria, dá um passo para trás, analisa essas coisas e na hora que você estiver olhando para isso, o que é que você pode assimilar para si dessas informações das outras pessoas? Porque o Sagitário é o signo da sabedoria. Olha que da hora isso, é o signo da sabedoria. Só que a sabedoria ela só é alcançada quando você abre a sua mente para receber informações das pessoas. E o Sagitário é mutável, então ele consegue absorver várias informações diferentes desses lados diferentes aí e consegue trazer essas realidades para um lugar onde ele acumula isso e tira de lá de dentro um negócio que é muito poderoso, ele é muito importante, ele se torna realmente o signo, ele consegue carregar dentro de si várias verdades associadas e aglomeradas e extraídas uma coisa muito mais poderosa e inteligente. Bom, e por último é o signo de peixes. O signo de peixes é o perdidão da história, né? Onde está o Wally? Não. Procurando Nemo, é a Dory, né? Tipo, hã? Que? é, O signo de peixes ele é do elemento água e do ritmo mutável. Ele é emocionalmente adaptável, energeticamente e espiritualmente adaptável. O adaptável quer dizer se fundir com o ambiente. O que faz com que as pessoas que tenham a energia de peixes muito forte no mapa tenham muita dificuldade de descobrir quem elas são, o que elas querem, qual é o gosto musical, qual é o gosto da comida, o que é espiritualidade, o que é religião, o que é família. Elas não têm ideia, né? Eles passam muitos anos tentando descobrir isso. Isso, obviamente, mais uma vez, isso depende, vai de mapa para mapa, tá? Mas essa energia de alta adaptabilidade de peixes faz com que eles tenham muita dificuldade de conseguir determinar um caminho. Então elas vão sempre navegando, elas vão sempre se conectando com pessoas. Então você tem uma galera que curte sertanejo. Aí você tá lá vivendo no sertanejo um tempinho. E aí, do nada, você acaba conhecendo uma pessoa que gosta de rock, por exemplo. E aí você uma hora sai com essa pessoa que gosta de rock, vai num show, tem uma bandinha, tal, não sei o que lá. De repente você está envolvido, você largou todo mundo que está do sertanejo e você vive só no rock. Você fala, não, mas eu não sei porque eu estava lá, eu gosto disso aqui de verdade. E vai navegando nessas histórias, né? Vai mudando dessas percepções, sem conseguir perceber mesmo o que é que você gosta, qual que é a sua predileção. E isso se aplica muito
ao mundo físico também. A energia de peixes tem muita dificuldade de lidar com o mundo físico, com a burocracia, com pontualidade, com os horários, porque está sempre conectado com outra coisa. Eu costumo falar que as pessoas de peixes é como se elas tivessem, entre aspas, aprisionadas no mundo físico, mas 90% da existência da pessoa está no plano espiritual. Então ela está lá querendo se conectar com a espiritualidade, com as medicinas, com a arte, com a música, né? E lidar com o mundo físico é chato, é ruim. Então vive perdendo coisas, vive, né, perdendo horários e reuniões, e as pessoas reclamam. E um problema muito sério que acontece com peixes, ó, peixes, casa 12 e com o planeta Netuno, isso é muito forte. Há um problema com vícios muito significativo nisso. E esse negócio de vícios pode estar atrapalhando muitas coisas. E os vícios não são os vícios necessariamente óbvios que a gente tem, como drogas e álcool. Isso pode estar com relacionamentos, isso pode estar com videogame, isso pode estar com comida, isso pode estar com pessoas, isso pode estar com atividade física. Normalmente, quando uma pessoa está extremamente vinculada com alguma coisa que está levando ela para algum lugar que não é muito positivo, isso é o que a gente chama de fuga. Pode ser legal pra caramba, mas se você está fazendo isso o tempo todo, você está fugindo de alguma coisa. Por exemplo, né? Outro dia eu fiz um vídeo que eu nem lembro o que era, que eu falei, falei sobre rituais de ayahuasca, por exemplo. A ayahuasca é um negócio que pode ser espetacular e transformador, muito, muito transformador. Mas é uma experiência muito forte e muito profunda. Se você está fazendo isso a cada 15 dias ou toda semana e não está fazendo nenhuma mudança no seu mundo físico, na sua rotina e superando seus problemas, você está usando isso como uma fuga, não como uma cura, entende? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, tem que ter uma percepção de bom senso, de clareza no porquê que você está fazendo essas situações, tá? Então são detalhes e nuances que a gente tem que avaliar mapa para mapa. Falar dessas características pode ajudar a gente no dia a dia, pode ajudar a gente a perceber as coisas, com certeza. Mas isso se aplica de uma forma muito mais específica na sua vida quando a gente faz o seu mapa. Quer ver um exemplo? Um tempo atrás eu publiquei, acho que foi um Rios, eu não lembro o que era, acho que foi Rios, como o signo de peixes lida com a mudança. Aí eu fiz uma piadinha ali, né? Aí uma pessoa na internet, né? A pessoa fica totalmente revoltada. Fala, eu sou de peixes e eu não sou assim. Eu não sou assim, eu discordo completamente. Aí eu falo, né? Mais uma vez eu falo, eu não estou falando de você, eu estou falando do signo, da característica do signo. E você pode ser uma pessoa que tem Sol em peixes, mas aí você tem Lua em Virgem, Mercúrio em Virgem, Vênus em Virgem, Marte em Virgem, Ascendente em Virgem, e tudo mais que você quiser, põe tudo em Virgem. Então você tem mais energia no signo de Virgem do que no Peixes. Então você pode ter mais facilidade para lidar com mudanças do que o signo de Peixes, entendeu? Então isso tem que ser aplicado de forma individual. De qualquer maneira, essa energia do signo de Peixes leva a gente a buscar um contato com o que é divino, o que é o inconsciente, a espiritualidade. E dentro dessa energia vem carregado pelo lado negativo a parte de abusos, de vícios, de fuga, de se perder de um mundo de uma orientação mais saudável. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Se você é uma pessoa que tem bastante coisa de peixes no seu mapa, precisa prestar atenção e ver se você não está usando as coisas que podem ser positivas como uma rota de fuga para esses problemas que você tem mais cotidianos que está difícil de lidar. Tá? Então, é uma coisa que tem que ser olhada de uma forma, inclusive, externa, porque a gente, dentro da nossa verdade, enquanto a gente está muito fechado dentro da nossa verdade, a gente sempre está achando que a gente não está errando, por mais que a gente tenha dificuldades, a gente fala, não, a gente tem que continuar dentro disso aqui, porque eu sei que eu estou fazendo certo. Um dia vai dar resultado. Para os signos mutáveis, isso é um pouco menos presente. Para os signos fixos, isso é mais assim, do tipo, não, eu sei o que eu estou fazendo e não interfere com a minha vida. Para os signos mutáveis, eles vão meio que ouvindo o que os outros estão dizendo, mas às vezes a gente ouve demais, sem conseguir testar o negócio mesmo de verdade por nós mesmos, tá?
Bom, essa é uma análise superficial do que esses signos podem apresentar. E a minha sugestão para vocês é que vocês façam uma análise, ou façam uma sessão avulsa para experimentar a terapia astrológica e ver como que a gente consegue descobrir qual que é o ponto do seu mapa que está te dando o problema, pelo menos nesse momento. E aí a gente cria uma série de situações, ações, né, planos, planejamentos para você poder lidar com aquilo da melhor forma possível com as capacidades do seu mapa. Como falei para vocês há pouco, né, no negócio de gêmeos. Se quiser que gêmeos, um mapa que é dominado pelo signo de gêmeos, né, pela energia do ar mutável, seja uma pessoa hiperdisciplinada e concretizadora, cara, você só vai fazer com que a pessoa fique cada vez mais ansiosa e fique tomando o ansiolítico dela ali. Porque ela não vai conseguir ser, a característica dela é outra. Então, quando a gente descobre essas coisas, a gente consegue viver mais em paz com quem nós somos e as nossas habilidades. Terapia astrológica neles. Quer saber como é que faz? Como marcar uma consulta? Aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal você tem o PDF com todos os valores e serviços da Academia Astrológica e o WhatsApp para falar diretamente comigo, para tirar suas dúvidas e marcar o seu horário. Tá bom? Então tá, é isso. Beijo para vocês. Espero agendamentos, hein? Tchau.